Nem importa que se fechem diante da sua voz, não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que nos ouviu, onde a palavra é pura. Por toda minha vida, ao Senhor louvarei, pois eu conheço a vida e eu já me cansarei.
Esqueça das lutas, das dificuldades, dos problemas. Agora é a hora de você falar com Ele. É a hora de você ouvir Ele. Sopra o teu vento aqui, Deus. Quebra as barreiras, as cadeias que muitas vezes se encontram dentro dos nossos corações, impedindo do teu mover, do teu agir nas nossas vidas. Oh, poderoso Deus, que nesta noite, noite da família, o Senhor venha mover com graça e poder ao favor de cada um dos teus filhos. Levante suas mãos para o alto agora. Oh, da liberdade ao Espírito, rompe as barreiras, rompe as barreiras. Oh, Espírito Santo de Deus está passeando no meio da igreja. Ele sonda o teu coração nessa noite. Ele sabe das suas necessidades, mas Ele te diz nessa noite: aquieta o teu coração, porque eu sou Deus que trabalho e faço o diferencial na tua casa. Eu tenho trabalhado na tua família. Eu tenho trabalhado na vida do esposo, da esposa, dos filhos, dos pais, dos avós. Deus continua sendo Deus. Deus continua cuidando da sua igreja. Deus continua cuidando dos seus. Não deixe a promessa sair do teu coração e a certeza do trabalhar, do agir, do mover ao teu favor. Senhor Jesus, antes de orar pela tua igreja, eu quero orar pelas nossas crianças. E peço, Deus querido, que nesta noite o Senhor venha ministrar no coração delas a boa palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus, abençoa a vida delas, ó Deus querido, a vida dos nossos professores, que estarão ministrando, meu Pai, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, perfeito, que é a tua palavra, no coração e nas emoções das nossas crianças. Deus, eu oro pela igreja nesta noite. Se alguém entrou doente neste lugar, oprimido, sobrecarregado, eu ordeno no nome de Jesus que parta em retirada toda influência maligna, todo o peso do nosso adversário. Traga luz para os teus filhos, traga luz para aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Poderoso Deus, que o milagre alcance cada pessoa, Pai, e que o teu Espírito Santo vá aos nossos corações, em nome do Senhor. Diga comigo assim: Senhor Jesus, salva minha família, salva minha casa, em nome de Jesus. Vamos receber a serva do Senhor, uma salva de palmas para Jesus. Boa noite a todos que estão em casa, algumas pessoas que estão
nos assistindo ainda ouvirão essa mensagem. E eu coloquei, irmãos, como título, o pastor comentou sobre família, sobre a salvação da família. Eu não vou pregar especificamente sobre esse assunto, sobre a família, diretamente, mas indiretamente a gente vai estar falando também sobre a família. Eu coloquei como título dessa mensagem: os céus, um lugar para mim e para a minha família. Você pode repetir para mim comigo? Os céus, um lugar para mim e para a minha família. Amém. Irmãos, pode ficar um pouquinho de pé ainda, eu vou fazer uma introdução e depois eu vou ler a palavra. Tá bom? Porque eu vou ficar ainda 30 minutos de pé e você vai sentar. Então, ainda essa introdução, eu vou pedir para que você fique de pé. Irmãos, quando a gente vai viajar, às vezes a gente está saindo de férias, ou às vezes a gente vai visitar uma pessoa, uma família, alguém que a gente ama, a gente fica com expectativa. Às vezes você fala, meu Deus, é tantas horas de viagem, né? Tá calor, tá frio, tem trânsito, tem lugar que tem congestionamento, tem lugar que você vai longe, cansa, dói as costas, a perna. É o cansaço da viagem. Mas você olha, não, eu vou lá, eu vou encontrar uma pessoa que eu amo, né? Eu vou ver as pessoas que eu amo. Ou de repente você vai para um lugar muito gostoso, muito bonito para você descansar. Você fala, não, eu vou chegar lá na praia, de repente a pessoa está viajando, lá eu vou descansar, eu vou ver o mar lindo que Deus criou. Irmãos, quando você consegue vislumbrar e você sabe aonde você quer chegar, o percurso se torna mais fácil. E o que eu quero dizer para você nessa noite, que Deus tem um lugar lindo, maravilhoso, esperando para mim, para você. Então Deus fala para você ter expectativas dos céus nessa noite. Você não olhar, irmãos, porque muitas vezes a nossa caminhada, ela é longa, ela é cheia de percalços, ela tem tantas coisas, tribulações, mas olhe para o céu. Coloca as tuas expectativas em Deus, não tentando nós para as coisas que são da terra, mas do alto. Que nós devemos colocar os nossos olhos nessa noite nas coisas que são do alto. Amém? Porque quando você sabe que você tem um céu que está te esperando, um lugar de glória, de bênção, onde não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, é o texto que a gente vai ler. Não, amém? É o texto de Apocalipse, capítulo 21. Irmãos, eu não vou estar falando alguns dias, alguns meses, eu acho que eu estava lendo o livro de Apocalipse. Eu não vou estar falando sobre o fim dos tempos, um estudo escatológico que fala, né? Que é o estudo do fim dos tempos, que apesar de Apocalipse, a maioria do livro de Apocalipse ainda não se cumpriu, algumas partes, algumas se cumpriram já, né? Mas a maioria ainda não se cumpriu, ainda está por cumprir, e em breve elas começarão as coisas que ainda faltam deste livro. E quando eu estava lendo, irmãos, esse livro, alguns textos realmente da palavra de Deus me fazem chorar e emocionar. E Apocalipse, assim, eu chorei muito em algumas partes. E eu disse, qualquer dia que eu for trazer a palavra, eu vou estar falando um pouco também sobre as coisas preciosas que estão aqui na palavra de Deus. Diz assim como título a minha Bíblia, no capítulo 21, a partir do 1, ela tem um título, Novo Céu e Nova Terra. Eu vou ler até o 8. Diz assim o verso 1 do capítulo 21 de Apocalipse: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus.
e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E me disse: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Verso 8: Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Você pode se assentar na presença de Deus. Precisamos falar e ensinar na igreja, né, irmãos, todo o conselho de Deus precisa ser pregado e trazido para a igreja. Eu gostaria que agora você apertasse o teu coração. Somente as pessoas que precisassem sair, eu creio que você não vai estar falando como eu. Você pode ficar alguns minutos sem beber água, às vezes sem ir no banheiro. Eu gostaria que você aproveitasse o tempo que você veio para estar na casa de Deus. Irmãos, há algum tempo atrás eu tive uma experiência com uma pessoa, não é experiência, é uma situação que eu vivi com uma pessoa. Dentro disso que eu gostaria de falar nessa noite, eu estava não foi aqui em Pitanga, eu estava num posto de saúde, e a gente fica esperando ali, né, tempo, e tinha um rapaz, e esse rapaz estava com um livro, sentado, e por acaso eu acabei sentando, por acaso não, né, porque para Deus não existe por acaso, por permissão e vontade de Deus, eu acabei me sentando do lado dele, e eu percebi que o livro que ele lia falava sobre o diabo, e eu falei, acho que são os rapazes. E ele estava lendo um livro, eu não lembro o título do livro, mas o livro falava sobre o diabo. E eu comecei a puxar um assunto, a conversa com ele, e disse assim: você gosta de ler? E ele falou: eu gosto de ler. E eu perguntei: esse livro fala sobre o quê? Claro que eu já tinha visto mais ou menos o título, eu tinha ideia do que o livro falava, mas eu quis puxar uma conversa. E ele falou assim, ele explicou realmente que falava sobre o diabo, assim, assado. Ele falou: mas eu não acredito. E ele já disse em seguida assim para mim: eu sou ateu. E eu, irmãos, quer dizer, ele não acreditava nem no diabo e nem em Deus. Mas mesmo assim, irmãos, eu continuei assim, a gente conversou por uns 20 minutos, ou até mais. E eu falei: Senhor, como é que eu vou entrar, de repente, falar do teu amor, de repente falar uma coisa para esse moço, né? De repente ele já meio que já fechou aos olhos humanos uma porta. Mas eu fiquei falando uns 20 minutos, a gente conversou, ficamos conversando no amor. E uma coisa que eu deixei a semente no coração dele, ele foi educado, eu falei, a gente falou um pouco sobre a vida dele, sobre a criação dele, né, a família dele, em que religião que ele foi criado. Era uma pessoa que tinha sido criada numa igreja, né, denominada cristã, vamos dizer assim. E depois de um certo tempo, uma semente eu consegui lançar, porque ele gostava de ler. E Deus colocou no meu coração. E eu incentivei ele e coloquei uma semente para ele ler um livro. E ele ficou curioso. Sabe qual livro que eu incentivei ele a ler? Amém. Apesar, irmãos, dele falar muitas
muitas vezes as pessoas falam que eu não acredito em Deus, até elas podem dizer, se denominar, mas a maioria delas, elas têm essa necessidade no coração, irmãos, porque o ser humano foi criado para adorar. Preste atenção nisso que eu estou falando. O ser humano foi criado para adorar. E se ele não adorar a Deus, se ele não buscar Deus, ele vai adorar outras coisas ou outras criaturas. Por isso que nos tempos, tanto isso vem desde a antiguidade como nos dias de hoje, você vê pessoas que adoram vaca, adoram árvore, adoram animais, adoram pessoas, adoram imagem, adoram... O ser humano foi criado com a eternidade dentro do seu coração. E há algo no profundo do ser humano, mesmo daqueles que não conhecem a Deus, que eles precisam adorar, que eles precisam buscar. Eles não sabem exatamente o que eles precisam, mas eles precisam de Deus. Então toda pessoa, por mais que ela diga eu sou, há alguns, muito pouco percentual daqueles que se denominam realmente são. Porque muitos, na hora da angústia, na hora da aflição, o primeiro nome que eles vão clamar, o primeiro nome ou vai ser Jesus, ou vai ser meu Deus. Então, no fundo do ser humano, irmãos, há essa necessidade de adorar a Deus. E, irmãos, existe uma frase que hoje em dia, às vezes, você escuta, quando a gente começa a falar alguma coisa, as pessoas dizem assim, elas dizem isso como afirmação: todos os caminhos levam a Deus. Mas eu faço uma pergunta para você nessa noite: será que todos os caminhos levam a Deus? Talvez você já tenha ouvido essa frase, as pessoas dizem, não, todos os caminhos levam a Deus, Às vezes algumas pessoas já falaram até para mim, todos os caminhos levam. Na verdade, não, irmãos. Por isso que eu disse assim, eu disse o título dessa mensagem: os céus, um lugar para mim e a minha família. Mas, irmãos, este lugar nós precisamos saber. E eu sei que às vezes você conhece, mas Deus trouxe essa mensagem para mim estar trazendo novamente nessa noite. Que o céu é o lugar que Deus quer. Diga assim: Deus quer que eu vá morar no céu. E também a minha casa. Irmãos, e eu disse assim que existe, não é que todos os caminhos levam a Deus. Eu gravei até um vídeo pequeno há algum tempo falando sobre isso, porque muitas vezes a gente usa essa afirmação, mas a Bíblia diz que existem dois caminhos. Você vê que o rapaz ele estava lendo um livro sobre algo, sobre o diabo, que o diabo existe, a Bíblia relata, mas ele não acreditava, e também não acreditava em Deus. Na verdade, o que ele acreditava era que o homem, o ser humano, morreu assim como um animal, um gatinho, um cachorrinho morre e acabou. Mas a luz da palavra de Deus não é isso que acontece. No texto de Mateus, Jesus fala, que existem dois caminhos. Mateus 7, 13 e 14. Um caminho que leva à vida e outro caminho que leva à perdição. Sim ou não? Amém, igreja? Fala assim: existem dois caminhos, não existe um só. Então não é todos os caminhos que levam a Deus. Não é todos os caminhos. Vamos ler, querido? Deus coloca para nós. Mateus 7, 13 e 14 diz assim: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Aqui diz que o caminho leva à vida. Diga assim: o caminho leva à vida. Agora só eu vou ler. E poucos há o que a encontrem. O versículo 14. Vamos ler o 13. E diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Diga comigo: o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Agora o 14 fala do caminho largo que conduz à perdição e a porta estreita que conduz à vida, que é o 14, E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontrem. Então, irmãos, à luz dessa palavra, nós vemos que existem dois caminhos. Não é todo o caminho que leva a Deus. Lá em João, em certa ocasião,
Jesus começou a falar sobre o caminho. E Tomé disse: Senhor, nós não sabemos aonde é o caminho. Aí Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, quando as pessoas disserem todos os caminhos levam a Deus, não, nem todos levam a Deus. Irmãos, e com relação, eu queria estar falando com relação, muitas pessoas acham que não existe. Põe lá, filho, para nós sobre a vida eterna, João 17:3. E também não existe todo o caminho, né? Todas as pessoas, todos os santos, entre aspas, todas as seitas, todas as religiões, aqueles que as pessoas denominam como santos, como guias, como levam. Lá em João 17:13, diz assim: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só. Diga assim: só Deus, e só um caminho, que é Jesus. Diz assim: a vida eterna. Então existe uma vida que não acaba aqui, existe uma vida eterna. Amém? Então nós não somos iguais aos gatinhos e os cachorros, existe uma vida eterna. E a vida eterna é que te conheçam a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu queria ler mais um texto de Atos 4:12. Se você não quiser abrir, você pode acompanhar. Irmãos, que é interessante a gente falar e as coisas, e assim, eu gosto sempre daquilo que eu falo, eu colocar um versículo afirmando aquilo que eu estou falando. Põe lá, filho, agora Atos dos Apóstolos 4:12. Atos 4:12, enquanto ele vai, o que diz lá? E em nenhum outro há salvação. Então, se você vê, as pessoas estão seguindo A, B, C, D. Só existe um. E quem é? E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus por você estar aqui nessa noite, porque apesar do friozinho, da chuva, você está ouvindo essa palavra, você escolheu ouvir Jesus, você ouviu Jesus desde a tua casa e você veio aqui porque você entende que você tem um Salvador e que Ele quer que você sirva, Ele quer que você siga Ele e quer que você seja bênção para aqueles que servem você, principalmente a sua família. Irmãos, mas eu digo assim que muitas vezes, se eu perguntar quem é que conhece Jesus, talvez todos levantem a mão. Glória a Deus por isso, já tem uma experiência. Mas lá em Mateus também, Jesus fala que não basta somente conhecer Jesus para entrar nos céus. Diga assim comigo: não basta somente conhecer Jesus para entrar nos céus. Irmãos, porque tem pessoas que conhecem Jesus só com sentimento intelectual. Elas têm uma fé intelectualizada. Eu conheço Deus, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Mas elas não servem Jesus. Elas não caminham com Jesus. Irmãos, você acredita que tem pessoas que vão nas igrejas e voltam, mas não caminham com Jesus e nem conhecem Jesus? Eu sei que as minhas mensagens, às vezes você não vai dizer glória a Deus, aleluia, pode dizer misericórdia mesmo. Ou Senhor, misericórdia. Existem pessoas que vão nas igrejas e voltam, mas não caminham com Jesus, não servem Jesus. E muitas ainda pior, fazem prodígios e milagres em nome de Jesus. Porque é o que Jesus diz em Mateus. Fala: nossa, pastora, mas é o que Deus me mandou dizer nessa noite, irmãos. É o que Deus me trouxe a palavra. Mateus 7. É isso que Jesus fala em Mateus 7.
acho que eu nem anotei o versículo que me diz, nem todos, né? Que me diz: Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo que me diz, 7:21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas quem que entra no reino dos céus? Quem que vai entrar? Deus quer que você entre, irmãos. Diga assim: Deus quer que eu entre. Mas aqui ele diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. O verso 7 de Mateus 21 diz: mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Amém? Você tem feito a vontade de Deus? Irmãos, a vontade de Deus, a gente... Deixa eu explicar algo para você. Não responda nem sim nem não. A vontade de Deus a gente vai fazendo conforme a gente vai caminhando com Jesus. Amém? Conforme você vai caminhando com Jesus, Jesus ele vai falando contigo. E você vai pedindo graça, você vai pedindo misericórdia, Deus vai te abençoando, vai te dando graça para você fazer o que Ele quer que você faça. Irmãos, olha para mim assim. O que Deus pede para você fazer, a vontade de Deus que Deus pede para mim fazer, Ele vai dar graça. Diga assim: Deus vai dar graça para mim fazer. Para eu fazer, né? Agora o português eu dei uma... Para eu fazer. Deus ele vai te dar graça para você fazer. Porque Deus não é um Deus injusto, irmãos. Ele não vai te dar algo para você, Ele não vai te comissionar a fazer algo e não te capacitar. Eu já comentei aqui algumas vezes com algumas pessoas com relação ao meu chamado. Quantas vezes eu tentei fugir, quantas vezes eu tentei dar desculpas para Deus. Não, Senhor, mas eu sou mulher, mas eu sou solteira, mas eu não sei falar, mas isso e aquilo. Mas Deus falou: vai. E muitas vezes que eu tentei recuar, Deus falou o quê? A minha graça te basta. Amém, amado? Então a mesma graça que Deus concede para mim, Ele concede para você. Então não pensa assim: eu sou inferior. Não se acha inferior, não se acha que Deus, porque você é um escolhido ou escolhida de Deus. E se você está aqui nessa noite, é porque Deus preparou para você estar aqui. E o teu chamado é Ele que te capacita, é Ele que te sustenta. Irmãos, não é nada nosso, é tudo do Senhor. Então Ele te chamou e Ele não errou. Diga assim: Deus não errou. Levanta a sua mão para Deus te ver, porque todo mundo, levanta a sua mão direita, diga assim para você, diga para você: Deus não errou. Eu sou uma escolha de Deus e eu sou chamado para ser uma bênção. E toda a vontade de Deus eu vou cumprir, porque Deus que me chamou é o Deus que me capacita. Amém? Então ninguém nessa noite, irmãos, vai sair daqui mais falando: eu não posso. Acho que Deus se equivocou. Deus não se equivocou, Deus não se enganou. Você não é o erro, você está aqui porque você precisava estar. E Deus te chamou porque Ele sabe que você é capaz de cumprir o propósito, o chamado e a missão dEle, para aquilo que Ele chamou. Irmãos, tem missão maiores, missão menores, mas nenhuma são, todas são relevantes para Deus. Amém? É como diz o corpo de Cristo: o olho não pode dizer para a orelha: você é bem feinha, né? Eu sou sempre bonito, né? O olho não pode dizer: eu sou verde, eu sou azul, eu tenho várias cores. E você, orelha, geralmente são feinhas. Todos no corpo de Cristo são importantes. Amém? Todos no corpo de Cristo são importantes. Diga assim de novo, você precisa dizer isso. O Espírito Santo vai falar. Diga: eu sou importante. Para o corpo de Cristo. Irmãos, todos aqui, meio os que não estão aqui nessa noite, tem um propósito específico, uma missão específica de Deus. Essa missão às vezes ela pode ser mais visível
pode ser não muito visível aos olhos do homem, mas ela é importante, porque Deus é o Deus que chama cada um. E o pé precisa do dedo, e o dedo precisa da orelha, a orelha precisa do ouvido, e nós somos, e todos precisamos de Cristo, né? Tinha uma canção antiga que falava: nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar. Irmãos, então Jesus disse: quem entra no reino dos céus é aquele que faz a vontade do Pai. E aquele, irmão, você só vai poder entrar nos céus. Mais um fato que eu vou ler aqui, está em Apocalipse 21, 27. O meu nome e o seu nome precisa estar no livro da vida. No livro da vida. Apocalipse 21, 27. Porque quem não estiver no livro da vida, diz a palavra. No versículo, isso. E lá falando dos céus, né? Está falando dos céus. E não entrará nela, ou na Jerusalém celestial, entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só entrará quem? Os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Não é um hábito das igrejas, muitas vezes quando nós fazemos uma oração ou um apelo, nós fazemos oração de entrega, e às vezes o pregador faz, né? Senhor, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida, porque para você entrar no céu, o teu nome e o meu nome tem que estar escrito. Amém, amado? Tem que estar escrito no livro da vida. Eu gostaria de pular essa parte, mas eu não posso pular o que a Bíblia não pula, né? A Bíblia diz, a Bíblia não pula, né? Ela fala os que entram e os que não entram. E muitas vezes, irmãos, a gente vamos ler. Vamos ler 21, 8, é o texto que eu li de início, né? O versículo 8, é o último versículo que eu li, que diz assim: aqueles que ficarão de fora, pessoas que não entrarão, mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. É a morte espiritual, irmãos. Isso é terrível, porque morrer, diz a palavra de Deus, que o homem está determinado morrer uma vez. Então nós iremos passar pela morte se Jesus não buscar a igreja, não arrebatar a igreja antes. Irmãos, quando eu estava lendo aqui diz assim: mas quanto aos tímidos, às vezes pode pensar, meu Deus, eu sou uma pessoa tímida. Mas, irmãos, eu também poderia dizer assim: mas a tua timidez, tem a ver um pouco com a nossa personalidade. Ela não pode impedir você de fazer o que Deus te pede. Amém? Diz assim: a minha timidez não pode impedir de fazer o que Deus me pede. Eu comentei algumas coisas que eu vi de uma família de pessoas comunicativas, que mexem com comunicação. Minha irmã se formou em jornalismo, hoje dá aula, outra se aposentou já dando aula. Meu pai trabalha com locução, trabalha na TV hoje, mas eu não. E quando Deus me chamou, eu questionei, falei: Senhor, eu não sei falar, não gosto de comunicação, não vou pegar microfone. Irmãos, mas Deus falou: vai, porque eu te capacito, eu chamei. Então a tua timidez, ela vai, a tua timidez não pode impedir você de falar de Jesus. Quando aparecer uma pessoa na tua frente e ela colocar uma situação, e Deus está ali, vai sair da tua boca, fala, porque Deus, Ele vai te capacitar. Então, uns são mais falantes, outros são mais quietinhos, mas a tua timidez, quando Ele fala assim, que os tímidos, seria, podia colocar até uma outra tradução mais correta, que seria assim, os covardes, né? Tem uma outra tradução que às vezes fala os covardes. Então você não pode se acovardar, você pode ser uma pessoa mais quieta, mais introvertida, porque Deus te fez assim. Amém? Você às vezes é uma pessoa quieta, introvertida, mas você precisa não ser covarde diante das situações que Deus colocar no seu caminho.
Seja como Deus falou para Josué, seja forte, corajoso, não temas, porque pensa-se, Deus te ajuda, Ele te fortalece, Ele que vai te capacitar. Então, quando fala aos típicos, é nesse sentido, diz aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores. O que seria essa palavra, pastora? Que envolve todo tipo de pecado, nesse contexto aqui dizendo. Às vezes a palavra fornicador é mais no sentido de pecado, mas envolve a área sexual. Irmãos, todo tipo de pecado que envolve adultério, relacionamento que não é entre pessoas casadas, sexo antes do casamento, irmãos, tudo, irmãos, mora junto, ainda não se casou, precisa ser acertada essa situação. Irmãos, eu não posso falar assim, não é bem isso que está dizendo, é isso que a palavra está dizendo. Irmãos, muitas vezes a gente vai eu digo isso agora no sentido mais amplo, porque Deus, Ele quer que você acerte o que precisa. Quando você propõe no teu coração, Deus, eu preciso acertar isso, Deus, Ele vai abrir os caminhos para isso, amém? Porque eu não posso falar para você, porque Ele diz aqui que os fornicadores não entrarão. E muitas vezes, outras situações, os adúlteros, os mentirosos, os abomináveis, e aqueles que praticam mentira, muitas vezes a gente vai vivendo no pecado, eu estou dizendo no sentido amplo. E a gente não, às vezes o cristão não deveria, a pessoa vai se acostumando. E eu um dia perguntava assim para Deus, mas por que às vezes, que Deus não age como agia imagina se Deus fizesse como fez para Ananias e Safiras, que eles mentiram. Eles venderam uma propriedade e eles não precisavam vender a propriedade, eles quiseram vender para se aparecer e vieram trazer oferta, também não precisavam ter trazido oferta, quiseram trazer porque queriam, lá no livro de Atos, mas eles reteram parte daquilo. E Pedro falou assim, se vocês tivessem a propriedade de vocês não precisavam ter vendido, e também vocês não precisavam ter trazido a oferta, mas só que eles fizeram e retiveram uma parte. E eles foram fulminados, diz a Bíblia, morreram. Está lá em Atos, não me lembro no início de Atos, não lembro exatamente o capítulo. Sim. Obrigado. Capítulo 5 é bem no início. Então você vai procurar, você vai achar. Mas hoje, muitas vezes, irmãos, eu disse, Deus, por que às vezes nós permanecemos, a igreja permanece no pecado? Porque Deus quer que a igreja se arrepende. Diga comigo, Deus deseja trazer arrependimento, porque Deus é um Deus de vida e não um Deus de morte. Por isso que muitas vezes, irmãos, mas só que eu não posso dizer para mim, quando a gente vive, irmãos, eu estava lembrando assim eu estava lembrando essa pregação, eu estava lembrando uma pessoa assim, eu vou contar um pouquinho, hoje já partiu, espero que tenha partido no Senhor. Mas imagina aquela, eu não sei como é que chama, tem um fio que eles colocam assim e as pessoas vão equilibrando. Muitas vezes os caras que são equilibristas, eles colocam ou uma barra, um cabo de aço, vamos dizer assim, um cabo de aço. Já viu pessoas atravessando aquilo? Elas vão atravessando e depende, se tiver menos vento, é mais fácil para ela. Tem umas que colocam uma barra segurando assim para equilibrar. O calçado que elas usam faz diferença também. E se você tiver um bom treinamento, você vai, um bom treinamento, algumas estratégias, você até consegue atravessar um pouco. Mas, irmãos, tem muitas vezes as pessoas estão assim, entendeu? Quando você vive pecando, você vive ali. Não, você vai trocando os sapatinhos, você fala, o dia que está muito vento eu vou. Você segura numa barra. Irmãos, mas a gente muitas vezes não vê o abismo que está abaixo. Então eu falo, quando a gente vive no pecado, a palavra de Deus fala que o cristão não vive pecando, a gente pode pecar. Diga assim, o cristão pode pecar. Diga bem forte, o cristão pode pecar, mas não vive pecando. Há uma diferença, irmãos. Quando você sabe que precisa abandonar, você não abandona. E o que eu quero dizer, irmãos, se o vento soprar mais forte e você cair, eu não posso dizer se você vai ser salvo ou não, mas a palavra de Deus diz, não entra. Então o que precisa ser acertado, precisa. Ora a Deus, fala, Senhor, eu preciso acertar isso na minha vida, me ajude. Irmãos, Deus vai abençoar, vai abrir porta e abrir caminho, porque não é Deus
mentiroso, amém? E Ele não quer que você pereça, Ele quer que você vá morar no céu. Eu vou ler esse texto aqui, nós já estamos meio que indo para a reta final já. Põe lá para mim, filho, 2 Pedro 3,9. É isso que acontece, irmãos. Não é que Deus não está vendo o nosso pecado muitas vezes, é que muitas vezes Deus deseja isso. Diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa. Ele está falando da volta dele, da volta do Senhor, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo. Deus, Ele é longânimo, né, para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Amém. Diga graças a Deus. Diga assim: que Deus maravilhoso. Irmãos, Deus te ama. Deus nos ama. E Ele é longânimo. Mas Deus não quer que você se perca. Mas eu digo para você: não brinque com o pecado, porque Deus pode me chamar amanhã. Deus pode te chamar amanhã. A gente tem expectativa da gente viver bastante, mas nós precisamos, diz a palavra de Deus, que quando Ele nos chamar, nós precisamos estar de pé diante do Senhor. Amém? Então, irmãos, pecados repetidos é pecados que precisam ser abandonados. A gente tem-os, né? Eu creio que hoje, se eu perguntar para algum de vocês quem não pecou hoje, se você levantasse a mão e eu levantasse a mão, nós estaríamos mentindo. Com certeza alguma coisa a gente fez, ou em pensamento, ou falando, mas, irmãos, aquilo que Deus está falando para você que precisa ser mudado e consertado, você precisa falar: Pai, me ajuda. Seja um vício, seja algo na área sexual, na área que seja. Nós não pecamos só na área sexual, nós pecamos com a língua, pecamos um monte, pecamos com os olhos, pecamos por atitude, pecamos por omissão, pecamos por malicência, pecamos, né? Pecados têm nomes, são variados. Eu não quero colocar só uma linha aqui. Então ele diz assim: não entrarão. Vamos ler Apocalipse 22, 15. 22, 15. Diz: ficarão de fora os cães, não é os cães, cachorrinho, gatinho, irmãos, aqui falando de pessoas que praticam todo tipo de coisa que é desprezível diante de Deus, tá? Tudo que fala, você sabe que não agrada a Deus, vai estar fazendo. E os feiticeiros, e os que se prostituem, tá englobando prostituição também, todo tipo de pecado, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Irmãos, idolatria, eu vou abrir um leque aqui, um parênteses para falar de idolatria. Idolatria, as pessoas idolatram namorado, as pessoas idolatram esposa, idolatram marido, idolatram carro, idolatra artista sertanejo, idolatra artista gospel, idolatra, entendeu? Tudo aquilo, idolatra dinheiro, filhos. Irmãos, tudo aquilo que é prioridade na tua vida, porque a palavra de Deus diz assim, é que Deus, Ele tem que ser o primeiro na nossa vida. Tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar na tua vida, o teu tempo, a tua energia, a tua vida, é idolatria. Aquilo se torna um ídolo, porque aquilo se torna às vezes a comida, às vezes algo, tanta coisa nós acabamos idolatrando. Mas que o Senhor, Ele seja o nosso temor, diz a palavra, Ele seja o vosso assombro. Amém? É Ele que nós devemos temer. Irmãos, eu disse assim que os céus, eu falei sobre os céus, um lugar para mim e a minha família. Então vamos ler João 14, nós estamos realmente finalizando 2 textos, eu vou ler, a gente vai orar. João 14, que fala de um lugar, né, que ele ia preparar um lugar. João 14, 1 ao 6, diz, eu já mencionei 14:1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai, aqui as palavras, né, do próprio Jesus, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé,
Senhor, nós não sabemos para onde vai. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Diga graças a Deus. Irmãos, eu vou ler o último texto de Apocalipse e a gente vai orar. Apocalipse 22, o texto que a gente leu. Depois, se quiser ler na tua casa, ler sobre a Nova Jerusalém, um lugar maravilhoso. Ele diz assim, a partir do Apocalipse 22, 12. Pode colocar de pé, vamos ler de pé e vamos, se você quiser acompanhar, como dá para show. Diz assim, Jesus falando através do apóstolo João: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Diga graças a Deus, que há uma recompensa. Diga, há uma recompensa para o meu esforço, para o meu trabalho. Tudo que você faz, amado, para Deus, Ele recompensa. O versículo 13 diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade. Essa cidade que a gente leu em Apocalipse 21, que está no Apocalipse 21, pelas portas. Versículo, eu vou ler a sequência, né? Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Versículo 16 de Apocalipse 22. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Alguém pode dizer: ora vem, Senhor Jesus. Irmãos, a gente deve olhar a vinda do Senhor e esperar com confiança no coração, não com medo. Não com medo. A igreja não pode ter medo. A igreja, se você tem medo nessa noite, Deus vai tirar, você vai sair com confiança. E você vai pedir: Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Amém. Eu quero que você feche os olhos, igreja. Feche os olhos, nós vamos orar. Depois o pastor vai estar orando pela família. Mas eu queria assim, isso, por enquanto, só um instrumento bem baixinho. Irmãos, que eu queria estar falando, feche os olhos. Eu preciso fazer essa primeira oração, que algumas pessoas às vezes ouviram essa mensagem, e nós devemos temer a Deus, diz a palavra, e não ter medo de Deus. Nós devemos ter o temor reverencial de Deus, e você precisa ter a convicção de que você vai entrar nos céus e que teu nome está escrito no livro da vida. E eu quero que você, eu não vou pedir para você vir aqui na frente, Deus me orientou a fazer desta forma, mas eu quero que você levante a sua mão direita somente, e eu vou estar orando. Se você quer que o teu nome seja escrito, eu não sei mais, eu andei por caminhos que não deveria andar, mas eu te peço, Senhor, você que está falando, Deus, eu me arrependo, eu quero tomar uma posição, eu quero seguir Jesus. Eu entendi nessa noite que não existe outro caminho, que não adianta eu correr, que somente Jesus é o caminho, que somente o Senhor é a salvação, que não há outro. Eu quero só que você levante uma das mãos, eu vou estar orando, para que você saia nessa noite com essa certeza, que você venha sair nessa noite com essa certeza, Pai. Há pessoas aqui nessa noite que levantaram as mãos, Pai. Há pessoas que nessa noite levantaram as mãos, Pai.
Senhor trouxe essa palavra para salvação. O Senhor trouxe essa palavra para salvação, porque o Senhor é o Deus de vida. A tua palavra diz que o Senhor é longânimo, que o Senhor é bom, que o Senhor deseja salvar. Pai, que esta convicção o Senhor venha colocar no coração deste homem, desta mulher. Tira o medo, tira a dúvida, Senhor amado, que essa pessoa venha sentir a tua paz, que ela venha entender que ela, a partir de hoje, ela é filha, ele é filho do Senhor, ó Pai, e que ela não venha vacilar, que ela não venha olhar atrás, Pai, que ela não venha olhar para trás em nenhum momento, porque haverão dias, ó Deus, em que nós pensamos, nós olhamos para o lado, olhamos para o outro, mas o Senhor diz para ti: olhe firmemente para mim, que é o autor, o Senhor é o autor e consumador da tua fé. Ele que te chama, Ele que te capacita, Ele que te conhece, Ele que guia os teus passos, e a boa obra que Ele tem começado na sua vida, Ele é fiel para completar. Senhor, escreve o nome dessas pessoas. Eu não sei o nome delas, mas o Senhor sabe o nome de cada uma delas. Escreve, como diz a tua palavra, que o nome delas esteja escritos no livro da vida, e que quando chegar a hora e o dia que o Senhor a chamar, que elas estejam prontas diante do Senhor. É a minha oração, Pai, no nome glorioso de Jesus. Aleluia. Diga graças a Deus. Eu quero fazer uma segunda oração. Depois o pastor vai orar pelas famílias. Pai, agora estendas, coloque a mão, amado, no seu coração. Você que, toda a igreja com os olhos fechados, você que às vezes precisa se posicionar, você sabe que é de Jesus, mas você precisa abandonar algo, alguma prática, tomar um posicionamento. Você precisa que Deus te ajude, que Deus te ajude a vencer ou um vício, uma situação, uma mania, um hábito que você sabe que é pecado e que precisa ser abandonado. Irmãos, eu quero dizer algo com muito temor no meu coração, porque ninguém aqui é melhor. Você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer este mal. Não é na sua força, não é pela tua sabedoria. Você vai vencer. Eu estou dizendo nessa noite que você vai vencer, porque Deus quer que você vença, e Deus está te capacitando nessa noite. O poder do teu Espírito Santo está entrando na tua vida. Quero que você levante também a sua mão direita, você que quer receber essa oração, receber esse poder do Espírito Santo de Deus, para você vencer essa tentação, para você vencer esse mal. E eu digo para ti, é o Espírito do Senhor, e você vai vencer, e você vai fazer aquilo que precisa ser feito, e você vai tomar a decisão que precisa ser tomado. E Deus é contigo, Ele vai abrir portas, Ele vai abrir caminhos, e Ele vai te dar poder para você vencer este mal, no nome poderoso de Jesus. E quando você vencer, você não vai dizer eu venci, porque não foi você que venceu, foi o Senhor. Foi o Senhor que venceu. E você vai dizer glórias a Deus, porque o Senhor me fez uma pessoa vencedora, e eu venci. E você vai vencer todas as batalhas que virão na sua frente, porque o Senhor é quem peleja por você. O Senhor é quem peleja pela tua vida. Senhor, eu oro neste momento para que haja libertação, para que no mundo espiritual, Senhor, toda essa ferramenta, toda essa mentira, todo este engano, Pai, todo este enredo do diabo, Senhor, da mente, falando para essa
pessoa que ela não vai vencer, que ela não vai ser liberta, mas ela vai, porque maior é aquele que está conosco, maior é aquele que está na tua vida, meu irmão, para você vencer, maior é aquele que está na tua vida. E eu declaro, meu Pai, libertação, que no mundo espiritual o Senhor esteja sendo liberado, uma unção especial, uma unção de cura, uma unção de libertação, Pai, e que vidas estejam sendo libertas na mente, Senhor, para que elas possam ser libertas completamente de toda mentira, de todo engano, de toda confusão. Liberta, Senhor, essas vidas em nome de Jesus. Que anjos do Senhor, oh Deus, estejam neste momento, operando neste lugar, agindo no meio desta igreja, trazendo, Pai, a vitória, que correntes estejam sendo quebradas, cadeias, grilhões, algemas, Senhor, tudo aquilo que tem travado na vida desta igreja, em todas as áreas, ó Pai, no nome de Jesus, seja liberada a bênção, seja liberada a cura, seja liberada a vitória, no nome poderoso de Jesus. Você pode dizer graças a Deus. Diga assim: eu recebo, eu sou salvo e liberto pelo sangue de Jesus. Diga de novo: eu sou salvo e liberto pelo sangue de Jesus. Maior é aquele que está comigo, por isso eu vou vencer todas as batalhas em Cristo Jesus, dia após dia, porque o meu Jesus me faz uma pessoa mais do que vencedora, em nome de Jesus. Presta essa questão, o Ministério de Louvor. Minha vida é do mestre, Meu coração é do mestre, meu caminho.
creia no Senhor Jesus, estará salvo, tu e a tua casa, diz a palavra de Deus. Sobre essa promessa nós oramos nesta noite. Deus de paz e Deus de misericórdia, invocamos o teu nome porque cremos que o Senhor tem poder para mover, para salvar a nossa casa. Poderoso Deus, destrua toda a ferramenta do diabo que tem agido nos lares, no casamento, na vida conjugal, entre o marido e a esposa, entre o relacionamento de pais e filhos. Oh Deus amado, que nessa noite o sangue do Cordeiro alcance as famílias, alcance os casamentos, alcance os filhos, ó Pai. Oh meu Deus, que nesta noite um milagre venha chegar na vida desta pessoa, na sua casa, em nome do Senhor. Que nesta noite maravilhas venham estar acontecendo. Deus, que o Senhor dê ordem aos teus anjos para entrar neste lar e mover e mudar a história desta casa em nome de Jesus, com autoridade espiritual. Eu abençoo este lar, eu abençoo este casamento, eu abençoo os filhos, as filhas, ó Pai, e declaro sobre esta casa a bênção do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Levante sua mão bem alto para o céu, teu semblante para Deus, declare comigo assim: a minha casa é do Senhor Jesus. Quem governa o meu lar é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo que dirige a minha casa, em nome de Jesus. E as palmas louvam o Senhor, bendito é o nome do Senhor. A minha família, glória a Deus. Diga para 3, 4 pessoas: a tua família é um presente de Deus. Glória a Deus. E os vencedores digam amém. Quem está levando a bênção para o teu lar? Olha, eu profetizo em nome de Jesus, essa semana Deus vai fazer um milagre dentro da tua casa. Te prepare em nome de Jesus, ó, uma boa notícia vai chegar lá na tua casa. Em nome de Jesus, o telefone vai trocar, trazendo boa notícia. A porta vai bater, trazendo uma boa notícia, porque o Deus de milagres está agindo nesse lugar, e Ele tem um milagre na tua casa em nome do Senhor. Aleluia. Saia deste lugar, irmãos, com um sentimento de certeza que você vai morar no céu e que Deus está agindo no teu lar e Ele tem cuidado dos seus dias no nome de Jesus. Nós somos uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus e dirigida por ela em nome do Senhor. Amém, igreja viva? Glória a Deus. Pode sentar um pouquinho na presença de Deus. Irmãos, eu quero compartilhar com você aqui, a gratidão por tudo que Deus tem feito neste lugar. E uma das coisas que fala muito ao meu coração, quando a igreja de Cristo ela deseja o espiritual, Deus manifesta a bênção no material. Guarda isso dentro do teu coração. Mais perto de Deus, mais Deus te abençoa e mais Deus te prospera. Porque quando você está na presença de Deus, você tem facilidade de obedecer e ser fiel a Deus em todas as esferas. E quando nós resolvemos nesses dias fazer o que Deus tinha colocado no meu coração de fazer uma revitalização na igreja, eu quero agradecer a você que tem sido fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Porque quando você traz o seu dízimo, a sua oferta com um ato de fidelidade, Deus só tem a te abençoar.
E a gente pode fazer o que a gente deseja neste lugar no nome de Jesus. Amém? Então eu creio que nós estamos fazendo uma revitalização da igreja. Continue sendo fiel no seu dízimo, na sua oferta, na oferta de primícias, porque é com a oferta de primícias que a gente está fazendo isso em nome de Jesus. Graças a Deus nós temos até agora conseguido pagar todas as despesas para a honra e glória do Senhor. Amém? Então nós não temos dívida nenhuma para a honra e glória do Senhor e queremos continuar pagando tudo aquilo que temos que pagar para que o nome do Senhor venha a ser exaltado e glorificado, principalmente na nossa cidade, né? Porque a igreja tem que ser testemunha. Não adianta ela falar sobre honestidade se ela não é honesta. Não adianta ela falar que nós temos que ser caloteira e a igreja é caloteira, não pode. Né? Então a gente tem que ser um divisor de águas. Então continue, através do seu ato, sendo fiel, e Deus vai abrir a janela do céu e vai prosperar você no nome de Jesus. Eu profetizo, eu tenho visto pessoas aqui, ó, que Deus está abrindo as portas do céu, janelas, viu? Abrindo mesmo, dando, né, salários novos. Veja as pessoas comentam com a gente, conversam com a gente. Isso é sinal que Deus tem bênção. Olha para o irmão pessoal, a tua hora vai chegar no nome de Jesus. Ó, tem gente com causa na justiça recebendo aí. Você tem causa na justiça, aí te prepara, você vai receber no nome de Jesus. A tua hora vai chegar. A tua hora vai chegar, viu? Por quê, irmão? Porque a gente vê o movimento de Deus na vida das pessoas. Então seja fiel. Deus vai abençoar e Deus vai prosperar. Amém? Vamos colocar de pé mais uma vez, em nome de Jesus. Se você está com o seu dízimo aí, pega na mão aí, estou perto, eu quero orar por você, quero abençoar você no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Deus, pela vida dos teus filhos, pelos atos de fidelidade deles através dos dízimos e das ofertas. Deus, repreenda o devorador, migrador, destruidor, e coloque na mão da tua igreja a prosperidade, a bênção, que nada venha faltar no celeiro dos teus filhos, como profeta de Deus neste lugar. Como diz a tua palavra, crede nos meus profetas e prosperareis. O meu desejo é que o Senhor venha abençoar, prosperar os teus filhos nesses tempos, em nome de Jesus. Amém e amém. Traga o teu ato de fidelidade, glorificando, exaltando o nome de Deus, no nome de Jesus. Alegria está no coração, já começa a verdadeira paz, já começa o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor, é o amor que só quero deixar alguns recados, né? O primeiro recado que eu quero compartilhar com os irmãos é que